Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui estudando o livro Derramamento do Espírito, do pastor Hernandes Dias Lopes. Essa promessa é para você, para hoje. Nós estamos no capítulo 4, falando sobre o derramamento do Espírito tem o seu preço. Louvado seja Deus. Então, 2 semanas atrás, né, mais ou menos isso, no vídeo anterior, nós começamos a ver esse capítulo e nós falamos sobre o derramamento do Espírito precedido de uma consciência de crise. O derramamento do Espírito é marcado por uma volta para Deus. E aqui nós vimos as voltas para Deus. Volta para uma relação pessoal, volta com sinceridade para Deus, volta com diligência para Deus, volta com quebrantamento para Deus e volta com sinceridade para Deus. E hoje nós vamos ver aqui os subtemas, né? A urgência da volta de Deus, nós estamos no subtema 3, o encorajamento da volta para Deus, que é o 4, e quem deve voltar-se para Deus, que é o 5, e o 6, o que acontece depois da volta para Deus. Então, vamos seguindo aqui. Nós estamos na urgência da volta para Deus. Estamos em Joel 2:12, tá? Que ele fala assim: ainda assim, agora mesmo. É sobre essas 4 palavras que nós vamos falar. Ele fala, mas agora diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entregue-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem o seu coração e não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus. Depois ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente, cheio de amor e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Ok? Então, a despeito da calamidade da crise, da seca, da fome, da devastação provocada pelo inimigo, agora e não amanhã é o tempo de voltarmos para Deus. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus, mas para os seus braços. A frieza da igreja e o endurecimento dos corações não devem ser motivos desanimadores, mas impulsionadores para buscarmos o derramamento do Espírito. Os avivamentos sempre aconteceram em tempos de crise. É quando os recursos da terra se esgotam que as comportas do céu se abrem. Por isso, erguemos nosso clamor como o profeta Oséias. É tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Então, quando a gente está passando por uma crise, a gente não tem que se ficar longe do Senhor. A gente não tem que ficar tentando resolver. A gente não tem que achar que é com a força do nosso braço. Não é, irmãos. Agora me veio quando os inimigos, né, se levantaram contra Judá e o rei, eu esqueci agora o nome do rei. É Judá, aquele ovinho pequenininho, e o queria atacar Judá. E o rei que queria atacar Judá era um rei muito forte, estava reinando aí, estava conquistando terras, conquistando tudo. E o que acontece? O rei de Judá, se não me engano é o rei Josafá, tá? Ele pegou e ele foi bem sincero, ele já sabia que se eles invadissem Judá não ia conseguir. Que a mão, né, aquilo que está nos nossos olhos é impossível,
Um rei daquele tamanho, com aquela estrutura de exército, e um outro rei com estrutura pequena, total, sem nada praticamente perto do outro, né? Então, quando ele pega, ele não tenta nem fazer nada, ele simplesmente convoca o povo para jejum e tal, e aí eles pegam e começa a orar, a clamar pelo Senhor, né? E interessante é que o Senhor vem, porque eles oram, eles buscam a Deus numa crise. Era uma crise aquilo, com certeza. É que nem se alguém tentar invadir o Brasil, por exemplo. O Brasil, perto dos outros exércitos, perto dos Estados Unidos, da Rússia, não é nada o exército do Brasil. Porque eles têm lá força poderosa, né? Armas poderosas e tal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar lutar? Não, a gente tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor e falar: Senhor, nos ajuda, Senhor. É Deus quem vai lutar por nós. Porque é Ele quem luta por nós. Ainda mais Judá naquele tempo. Que Judá era os descendentes do rei Davi, né? E o Senhor ouve a oração daquele povo. Deixa eu só ver aqui onde que tá. Porque veio aqui, veio, vamos dizer assim, fresquinho, não tava. Ó, 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos. Deixa eu ver aqui a história. 2 Crônicas, abre aí a sua Bíblia. É o rei Josafá, esse eu sabia. Ó, era o exército dos reis Moabe, de Amon e dos Meunitas. Declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Tá vendo? 3 reis contra 1. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo do além do Mar Morto da Síria. E Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor. Tá vendo? Ele não foi lá, não, vamos reunir o nosso exército para a gente tentar aí conquistar e ganhar essa guerra. Não, ele não fez isso, irmãos. A gente tem que entender quando é para a gente sair lutando e quando não. E normalmente nunca é para a gente sair lutando. Primeiro é para a gente ir até o Senhor. E ele ficou perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum, tá vendo? A todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém no pátio novo e fez esta oração. Olha lá, ele orou. E aí ele falou assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra. Força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? O nosso Deus, porventura, o Senhor, não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, seu povo. E não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu esse santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo onde o Senhor mora e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia. E o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Viu só? Calamidade é o que o livro aqui, o pastor está falando aqui para nós. Quando a gente passar por fome, por guerra, por qualquer calamidade, a gente precisa voltar-se para Deus. Porque quando a gente volta para o Senhor nos salva. Porque Ele já salvou. Ele já salvou, irmãos. A gente só precisa tomar posse disso. E entender que o Senhor Ele faz por amor. Agora,
pois veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Certo? E continua aí. Só que o Senhor é tão misericordioso que ele luta por Judá. Tá? Quem quiser ler aí toda a história, é 2 Crônicas, capítulo 20. Mas eu queria chegar nessa parte aí onde ele fala das calamidades. E o Senhor lutou por ele, e o Senhor luta por nós também, queridos. Não é só por ele, não. O tempo de voltar para Deus é agora. Nada é mais urgente do que esse encontro com o Senhor. Deus nos quer agora. Avivamento é para hoje. O tempo de Deus é agora, a despeito da crise. Não podemos agir insensatamente como o Faraó. Quando o Egito estava atormentado pelas pragas das moscas, ele pediu a Moisés para orar a Deus para que a terra fosse liberta daquela calamidade. Moisés lhe perguntou: quando você quer que eu ore? Ele respondeu: amanhã. Muitos cristãos também estão deixando para amanhã sua volta para Deus. Estão protelando sua entrega total ao Senhor. Estão deixando de usufruir da bênção hoje por negligência e dureza de coração. Faraó estava passando por essa dureza do coração. E essa resposta aí de amanhã está lá em Êxodo 8, de 8 a 10. Tá? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Porque Faraó não estava querendo deixar o povo ir, né? E o Egito já estava todo cheio de pragas, tudo ruim, estava tudo ruim. Os egípcios já tinham falado para Faraó: não, deixa eles irem, deixa eles saírem, deixa, a gente consegue, não sei o quê. Mas o Faraó não, porque estava com o coração duro. E o Senhor queria mostrar a Faraó que ele não era um Deus. O acerto de vida é urgente. Joel ordena: tocai a trombeta em Sião. Joel 2,15. Mas estejamos atentos ao fato de que a trombeta é tocada em Sião e não no mundo. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Primeiro, a igreja precisa voltar-se para o Senhor. Depois o mundo fará. O avivamento começa com a igreja e a partir dela atinge o mundo. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, do céu brota a cura para a terra. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, né, é o meu povo, então não é o povo lá fora, é o povo da igreja. Aqui no caso era o povo de Israel, né? Nesse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, era o povo do Israel. Mas hoje não tem mais essa de povo de Israel, tá? Hoje é a igreja de Cristo, porque é judeus, não judeus, que na Bíblia é chamado de gentios, né? O Senhor veio para todos. O Senhor veio para os seus e os seus não quiseram, não aceitaram, não viram. Alguns viram. E glória a Deus, esse número aumentou. Mas é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, se nós nos acertarmos com o Senhor, se nós se humilharmos na presença do Senhor, Ele vai nos exaltar com a presença dEle. Ele vai nos exaltar com o derramamento do Espírito Santo. Ele vai nos exaltar e a nossa igreja vai pegar fogo, vai vir com poder e glória,
mas não glória, porque somos merecedores, não. Porque a Igreja de Cristo precisa avançar com a pregação do Evangelho. E só com o Espírito Santo a gente consegue fazer isso. Só com o poder do Senhor a gente consegue fazer isso. E para isso acontecer, a gente precisa se humilhar e orar, buscar o Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Certo? Então ele vai sarar a igreja, apesar que ele já fez isso. Ele já fez. A gente só precisa tomar posse disso. Porque ele já fez tudo isso na cruz do Calvário. Ele já curou, já justificou, já perdoou, já salvou, né? Já libertou. Já, olha, ele fez tanta coisa na cruz. E às vezes a gente não vive essa vida de tomar posse do que o Senhor já fez. A gente fica aí pedindo e implorando algo que o Senhor já fez por nós, certo? 4. O encorajamento da volta para Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Joel 2,13. Podemos esperar um derramamento do Espírito com base na infinita misericórdia do Senhor. Avivamento, segundo o profeta Abacuque, é Deus lembrar-se da sua misericórdia na sua ira. Abacuque 3:2. Segundo Isaías, avivamento é Deus afastar de nós sua ira e voltar para nós o seu rosto. Isaías 64, do 7 ao 9. Se houver arrependimento em nosso coração, temos a garantia de que o Senhor usará de misericórdia para conosco e restaurará nossa sorte. Que é o que está ali, ó. Dos céus eu ouvirei, né, as suas orações, dos céus eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é isso? É ele agir de misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias. E seguirão todos os dias. Então, eu creio no Senhor. A bondade e a misericórdia dele está sobre mim. Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Da sua vida. Louvado seja Deus. Então, é isso que o Senhor vai fazer conosco, tá? Se a gente busca a Deus com todo o nosso coração, tá vendo aí todas as dificuldades que você está enfrentando e você se joga na presença do Senhor, se você se humilha na presença do Senhor, Senhor, não tenho mais jeito, Senhor, eu não consigo mais. Sabe o Jesus do The Chosen? Eu vi um depoimento dele, né? A entrevista dele, eu vi só esse trechinho, no Danilo Gentili. E lá o Danilo pergunta para ele como é que você foi fazer, né? Como é que você foi, chegou a aceitar fazer esse papel e tal. Ele fala assim pro Danilo, olha, eu tava muito mal. Eu tava passando fome, eu tava com muita dificuldade mesmo. E aí eu vi que não tinha mais jeito. O que eu fiz? Eu me humilhei na presença de Deus. Eu peguei e falei assim, Senhor, eu não consigo mais, eu não sei. Se continuar assim, não vou conseguir. Não tenho forças, eu preciso do Senhor. Ele se debruçou e se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, porque é isso que o Senhor quer, que nós nos esvaziemos, que nós nos humilhemos, né, na presença do Senhor. É isso que Ele quer. Não porque, mas para que a gente possa ver o poder de Deus. Porque você acha que essa história de o que ele fez, que Deus fez com Jó, deixou, né, o diabo fazer com Jó, foi para que Jó visse o poder de Deus, conhecesse Deus de verdade.
Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar, eu vi ali, existe um Deus, então pera lá, deixa eu. Então foi assim que Jó conheceu Deus. Então Deus se apresentou para Jó e falou: olha, Jó, esse sou eu, tá? É isso que Deus quer fazer conosco. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, olhe para o Senhor, se humilhe na presença do Senhor, regozije-se no Senhor também, né? Porque você está no lugar certíssimo. Foi o que esse Jesus, eu não sei o nome, Jonathan, alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Ele fez, ele foi lá e se humilhou diante do Senhor. Qual é o propósito que o Senhor quer da minha vida? Porque eu não sei. E olha só como que tá a minha vida, tá uma bagunça, tá? Eu tô passando dificuldade, não consigo mais. E o que o Senhor quer de mim? E aí, depois de 3 meses, né, nisso tudo, dessa oração, ele falando que o Senhor, o cara lá, o Dallas, né, ligou para ele falando assim: olha, eu tenho um papel para você. E era papel de Jesus. Já pensou, irmãos? E aí ele pôde ver o poder de Deus agindo na vida dele. Olha só que lindo, né? Esse testemunho. Então, ele não foi ser Jesus por acaso. Quem escolheu ele para ser Jesus foi o próprio Cristo que escolheu. Maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso. Não foi alguém lá que, vai ser qualquer um. Não, não foi. Foi Deus quem escolheu. E é isso que o Senhor faz conosco também, quando a gente se joga na presença do Senhor. Às vezes a gente está passando por lutas, dificuldades, a gente quer tentar resolver, mas não, a gente não tem que tentar resolver, a gente tem que se humilhar diante do Senhor. É isso que eu estou vendo aqui. E Ele vai nos exaltar, Ele vai nos tirar dessa dificuldade toda que nós estamos enfrentando, porque nós vamos nos encher do Espírito e ele vai nos mostrar qual é o propósito. Então, aqui, 5. Quem deve voltar-se para Deus? Então, vamos lá. Quem será que deve voltar-se? Congregai o povo, santificai a congregação. Joel 2:16. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Joel 2:17a. Então, ninguém deve ficar de fora dessa volta para Deus. Todo o povo deve ser congregado. Toda a congregação deve ser santificada. Todavia, o profeta começa a particularizar os que devem fazer parte dessa volta. Então, primeiro nós vamos saber quem deve fazer parte dessa volta. Primeiro, os anciãos. Nossa, mas os anciãos é eles mesmos. A liderança precisa estar à frente, na vanguarda daqueles que desejam o derramamento do Espírito. Os anciãos lá eram os líderes. Os líderes eram os anciãos. Então, os líderes são os primeiros que precisam ter pressa para acertar sua vida com Deus. Os anciãos são os primeiros que devem colocar o rosto em terra. Josué 7:6. A igreja é o retrato da liderança que tem. Ele nunca está à frente de seus líderes. Os líderes devem ser os primeiros a comparecer às reuniões de oração e às noites de vigília, colocando-se na brecha da intercessão pelo povo. A liderança precisa ser modelo para o rebanho. Uau! 1 Pedro 5, de 1 a 4. Então, meus queridos, tá aí uma coisa muito importante. Quem tem que primeiro estar lá nas reuniões de oração, nas reuniões de intercessão, na brecha pela igreja, pelo povo, são os líderes da igreja, pastor da igreja. Esse precisa estar lá, se humilhando, colocando diante do Senhor. Tudo começa ali. Porque o pastor normalmente é o exemplo para as ovelhas, né? O pastor é aquele que está vivendo e as ovelhas olham
e fala, não, eu vou fazer também. Se o pastor está agindo assim é porque é o certo. Aí os anciãos a gente também pode colocar os idosos. Os idosos também precisam estar se humilhando diante da presença do Senhor. Já viveu tanta coisa, já viveu tantas coisas na igreja, tantas coisas, né, na sua própria vida. Então, fazer isso para que os jovens olhem e vejam o exemplo deles é importante. É super importante. Eu vou ler aqui 1 Pedro 5, de 1 a 4. E agora, uma palavra a vocês, os líderes da igreja. Eu também sou um líder. Com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz. E eu também participei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade, tá? Boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa, que nunca perde o brilho. Tá vendo só? Então é assim que a gente tem que ir. Então os anciãos devem voltar-se para Deus, tanto os idosos, né, quanto os líderes. Os filhinhos, os jovens, também devem voltar-se para Deus. Faraó quis reter na escravidão a juventude, achando que lugar de jovem é no Egito. Êxodo 10, 10 e 11. Muitos hoje acham que jovem tem mais é que curtir a vida e desfrutar dos manjares do mundo, pois a juventude passa e eles precisam ter prazer na mocidade. Por isso, muitos jovens estão sendo profanos como Esaú, trocando o direito da primogenitura por um prato do guisado do mundo. Hebreus 12, 16 e 17. Outros, como Sansão, estão quebrando os votos de consagração que fizeram a Deus e envolvendo-se em relações pecaminosas e escorregadias que poderão levá-los à falência espiritual. A história de Sansão está em Juízes 16, 1, 4, 18 e 25. Se queremos mesmo um derramamento do Espírito, precisamos ter uma juventude com a fibra de José, que prefere ser preso a ir para a cama com a mulher que não é sua esposa, né? Mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Precisamos ter uma juventude do timbre de Daniel, que resolve firmemente no seu coração não se contaminar, ainda que isso seja um risco para o seu sucesso. Daniel 1:8. O lugar de jovem crente ter prazer não é nos antros do pecado, nos subúrbios dos vícios, nas camas dos motéis ou na roda dos escarnecedores, mas na presença de Deus, pois só aí há plenitude de alegria. Louvado seja Deus. Salmos 16, 11. O lugar dos jovens crentes é no altar de Deus, buscando este revestimento do poder de Deus. Então, assim como nós vimos, né, os anciãos, os jovens precisam olhar para os anciãos e ver o exemplo bom e assim imitar esse exemplo. Mas não vou colocar essa vida, né, a minha vida nas mãos de bons exemplos, não. Eu tenho que olhar, meu olhar principal tem que ser para Cristo. E o jovem cristão, ele precisa ter esse olhar, o olhar para Cristo. Eu vou procurar boas referências aqui na Terra? Vou, lógico. Mas o meu olhar tem que ser para Cristo, porque se a minha referência pecar, se a minha referência cair, eu não vou cair junto com ela. Porque o meu olhar está em Cristo. É assim que a gente tem que ver.
Daniel foi um excelente jovem. Gente, José foi um excelente jovem. E assim como outros também. Davi foi um excelente jovem, certo? E o filho de Davi, Salomão, foi um excelente jovem. Isso são alguns exemplos, mas são homens que pecaram, homens que também não foram de todo felizes, assim, né? O único, assim, que eu acho que não tem nenhuma descrição de pecado, não sei, pelo menos a Bíblia não relata, né? Mas claro que foi pecador, porque todos pecaram, tá? Mas não teve nada, assim, agravante, foi Daniel. Mas José, no começo, quando era adolescente, pré-adolescente, era arrogante, achava que era o filhinho do papai, era dedo duro, né? Se sentia o máximo para os irmãos, fazia com que os irmãos sentissem inveja dele. Você percebe isso? Eu percebi, né? Até que quando ele vai, é vendido como escravo, aí a bola dele dá uma baixadinha, o Senhor trata dele, tudo certinho. Mas era difícil, né? E esses aqui também, que ele deixou como exemplo ruim, um Sansão, por exemplo, né? Não foi um bom exemplo de jovem, porque ele morreu jovem, porque passou a juventude dele capengando aí, não o quis ouvir, não quis o direcionamento do Senhor, e com isso pecou, né? E matou mais filisteus no dia da sua morte. Não poderia ter sido o contrário? Matado mais filisteus na sua vida, porque esse era o propósito que Deus levantou Sansão. Mas não, porque ele rejeitou, mas o Senhor não fez com que ele não cumprisse o propósito dele. Ainda que no meio a tanta dificuldade que ele enfrentou depois, né, que ficou cego, raparam a cabeça dele, ele ficou cego. Aí foi preso e tal, o povo tirando sarro de tudo que ele estava vivendo. Ele foi lá e fez uma oração sincera ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Sansão. Então, meus queridos, a gente só precisa se humilhar. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Louvado seja Deus. Isso é uma música. E é isso. É isso. Então, já falamos dos anciãos, dos jovens e agora as crianças. Até as crianças em fase de aleitamento precisam estar com sua mãe nesse processo de busca. Nossos filhos precisam amar os altares de Deus. Desde a mais tenra idade, nossas crianças não podem ser entregues à babá eletrônica, mestra de nulidades, perversões, as mais aberrantes. Nossas crianças precisam amar ao Senhor. Nós, pais, devemos inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Precisamos ter o mesmo zelo de Joquebede, que aproveitou a infância do seu filho Moisés para plantar no seu coração as gloriosas verdades de Deus. E isso determinou mais tarde o curso da sua vida e da história do povo israelita. Hebreus 11, 23 e 29. Precisamos ter o mesmo compromisso que Lloyd e Eunice tiveram com Timóteo, ensinando-lhe as sagradas letras desde a infância. 2 Timóteo 1, 5, 3, 14 e 15. Então, meus queridos, a gente tem que trazer lições para os nossos filhos. Não é simplesmente contar a historinha.
a historinha de Davi, a historinha de Samuel, a historinha de não sei mais quem, contando historinha para eles, não, tá? O diabo, ele tem as estratégias certinhas para tirar os nossos filhos dos altares do Senhor. Ele tem as estratégias certinhas para distrair eles e a nós também. Que a gente acha que ele pode deixar eles assistindo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa. E não, só que não. A gente não tem que criar filhos alienados, tá? Mas a gente também tem que preservar o máximo que a gente puder dos nossos filhos. E preservando, a gente, né? Eu me coloco aqui porque eu sou mãe também. Nós, né, pais, precisamos o quê? Educar os nossos filhos de verdade, na palavra do Senhor, o que é pecado, falar para eles o que é pecado e falar para eles de todo tipo de pecado. Claro que no decorrer aí da idade do seu filho, mas precisa ser dito, irmãos, porque aquilo que não é dito aqui dentro da minha casa ou na igreja, porque a igreja também tem muitas igrejas que não tá ajudando, não tá ajudando. Que a gente tem que falar para eles a palavra de Deus mesmo, não ficar com historinha, com bonequinho, com fantochinho. Tem os limites. Criancinha de 2, 3 aninhos, ok. 4, 5, ok. Mas 6, 7 anos já tá sabendo muita coisa, irmãos. 7 anos, 8 anos, 9 anos. Pré-adolescente, adolescente, então a gente tem que ir no ritmo acelerado. A gente não pode perder as oportunidades, não pode perder de falar de Jesus, não pode perder de ensinar o que é correto, o que é moral e o que é imoral para eles. Porque eles ficam achando que é tudo pode, tudo posso, né? Ah, eu posso tudo, eu posso ser o que eu quiser. É assim que o mundo prega. Ah, eu posso ser o que eu quiser. Só que não, certo? Os 5:4. Os noivos no dia do casamento precisam voltar-se para Deus também. E acertar a vida com Ele é mais urgente do que se casar no dia do casamento. Não há compromisso mais vital e mais premente do que esse. Nada mais pode ocupar a primazia da sua agenda. Irmãos, sua noiva não é mais importante do que Deus, do que Jesus. Seu noivo não é mais importante do que Deus, do que Jesus. Isso é para quem vai se casar. E para quem já é casado também. Meu marido não é mais importante do que Jesus. Não pode ser. Porque antes do meu marido, o Senhor está à frente. Eu falo em questão de liderança espiritual. Não que eu vou abandonar o meu marido, porque não é isso que o Senhor fala. Tá? Eu preciso ter uma vida em comunhão com meu marido, em cumplicidade. Mas se ele ficar me adorando, me colocar no lugar de Deus, é isso que eu tô falando, tá? Colocar no lugar de Deus. Ai, porque eu não vivo sem minha mulher é top. Ai, eu não vivo sem meu marido é top. Meu marido, eu esqueço quem é o Senhor da minha vida. Vai ter uma hora que o Senhor vai pedir o seu Isaac. E aí? Entendeu? É isso aí. A gente tem que entregar todas as pessoas da nossa família nas mãos do Senhor. Porque eles são do Senhor, eles não são nossos. Eles só estão aqui de passagem para que eu possa ser melhor. Essa é a verdade. Eles estão aqui comigo para que eu possa ser melhorada. Nas minhas fraquezas, eu sou melhorada através da vida deles. Eles são melhores através da minha vida. Eu sou usada pelo Senhor para abençoar a vida dos meus filhos e a vida do meu marido, e vice-versa. 5:5. Os sacerdotes e os ministros. Esses também precisam voltar-se para Deus, são convocados a chorar e orar em favor do povo.
Nossos pastores andam secos demais, pregam com os olhos enxutos demais, oram um pouco demais. Um dos maiores obstáculos para o avivamento tem sido os pastores. Estão tão acostumados com o sagrado que já não são mais impactados pela palavra de Deus. Estão tão confiados no seu intelectualismo que já não despedem mais do Senhor, que já não dependem mais do Senhor. E é verdade, já abre lá, já faz a agenda, né? Hoje eu vou pregar sobre isso, amanhã por aquilo, não sei o quê. E esquece de perguntar para o Espírito Santo se essa é a palavra mesmo. Já está tão acostumado que acha que pode falar qualquer coisa. Repetem palavra que já falaram. E onde está o Espírito Santo nisso tudo? Spurgeon dizia que seus alunos que se os pastores não forem homens de oração, seu rebanho não será digno de pena. Entretanto, quando o pastor se humilha diante de Deus e começa a buscar avivamento, a congregação toda é contagiada. Quando ele vai para a casa do Senhor e ali chora, derramando lágrimas em favor da igreja, o Espírito começa a mover-se no meio do povo. Aleluia! Quando olhamos para a história do povo de Israel, constatamos que sempre que líderes piedosos estavam à frente, o povo andava com Deus. Porém, quando os líderes se desviavam, o povo todo se afastava do Senhor. E era bem assim mesmo, né? Quando o ministro não leva Deus a sério, em vez de bênção, ele traz maldição para o rebanho. Malaquias 2:2. Quando o ministro se aparta do Senhor, o povo passa a ser destruído. Oséias 4:6-10. Quando o ministro deixa de andar com Deus, em vez de guia espiritual, ele passa a ser um laço e uma armadilha perigosa para o povo. Oséias 5:1-2. É tempo de os pastores colocarem o rosto no pó e de ministros se angustiarem por causa da sua sequidão e esterilidade. Eita Deus! Também é tempo de os sacerdotes chorarem pelo povo de Deus e clamarem por socorro até que o Senhor restabeleça nossa sorte. É tempo de se humilhar diante do altar do Senhor. E o altar do Senhor é o Espírito Santo, que já está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Então, esse é o altar do Senhor. E se eu não me humilhar diante desse altar, né? Não é o altar lá da igreja, não, irmãos. É no seu quarto secreto. Esse é o altar do Senhor. Você tem levantado altares para o Senhor? É importante levantar altares. 6. O que acontece depois da volta para Deus? O que acontece? Quando a igreja se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, o Senhor se compadece do seu povo. Joel 2:18-27. Ao invés de fome, a fartura, ao invés de opressão do inimigo, a libertação, ao invés de tristeza e de choro, a alegria, ao invés de seca, as chuvas abundantes, ao invés de prejuízo, a restituição, ao invés de vergonha, a louvor, ao invés de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente. Então, agora nós vamos ver o que acontece depois da volta e da restauração, tá? Então, há tudo isso quando a gente se volta para Deus. 6:1. O derramamento do Espírito, ele acontece. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Joel 2:28. Então, se você ler lá Joel 2:18-27, você vai ver tudo o que acontece depois da volta. Certo? Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ó, Joel 2. Aqui, então o Senhor terá misericórdia do seu povo e pela honra de sua terra mostrará o seu zelo.
O Senhor respondeu ao seu povo: Vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho novo e azeite suficientes para acabar com suas necessidades. Vocês nunca mais serão motivo de zombaria entre os povos. Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. E o cheiro dos corvos apodrecidos encherá a terra. O Senhor tem feito grandes coisas em favor de vocês. Não temam, meu povo, alegrem-se todos, alegrem-se muito, porque o Senhor tem feito grandes coisas por vocês. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos voltarão a ficar verdes, as árvores darão seus frutos, as figueiras, a videira, florescerão mais uma vez. Alegrem-se, ó povo de Sião, alegrem-se no Senhor, o seu Deus, pois a chuva que ele manda são provas da sua justiça. As chuvas do outono e da primavera voltarão a cair como antes. As eiras ficarão cheias de trigo novamente e os tanques de espremer se encherão de vinho novo e de azeite. Aleluia. Eu devolverei a vocês as colheitas devoradas pelos gafanhotos, o grande exército dos migradores, dos saltadores e dos cortadores que eu enviei contra vocês. Mais uma vez vocês terão comida até ficarem satisfeitos. Louvem o Senhor, o seu Deus, que fez milagres a favor de vocês. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. Assim vocês saberão que eu estou no meio do meu povo Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, não existe outro Deus. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o derramamento do Espírito não acontece antes, tá vendo? Mas depois, só depois que a igreja se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, acerta sua vida com o Senhor. Orar por avivamento sem tratar do pecado é ofender a Deus. Buscar o derramamento do Espírito sem voltar-se para Deus e abandonar o pecado é atentar contra a santidade do Senhor. Então, nós precisamos primeiro fazer conserto com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, voltar-se para Deus, ter uma vida de santidade, buscar ao Senhor e assim por diante. Parece que é tão um atrás do outro, assim, facinho, né? Pá, pá, pá. Só que não. É se entregar, se renunciar. A quebra de conceitos, 6.2. O Espírito de Deus nos afasta do pecado e nos aproxima das pessoas. Onde o Espírito de Deus domina, reina o amor, quebram-se as barreiras, rompe-se as cadeias dos preconceitos e triunfa a comunhão. Então vejamos mais detidamente a abordagem do profeta Joel aqui sobre isso, ó. Quebra do preconceito racial. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, irmãos. Aqui não é quantitativa, tá? Mas é qualitativa. Toda a carne significa que é no branco, no preto, no amarelo. Toda a raça, toda a língua e toda a nação. O Espírito de Deus derramado sobre todos aqueles que se voltam para o Senhor em todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Tá vendo? Essa bênção não é apenas para os judeus. Não é. E também não é só para os gentios.
A descendência de Abraão, sobre quem Deus prometeu o derramamento do Espírito, não é segundo a carne. Todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão e herdeiro dessa gloriosa promessa. Agora já não há judeu nem grego. Está lá em Gálatas 3:28. Agora a parede da separação e o muro das inimizades já foram derrubadas. Efésios 2:14. Agora todos os que creem são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Por isso, quando o Espírito foi derramado na casa de Cornélio, Pedro não teve dúvidas de batizá-los e recebê-los na comunhão da igreja, porque até então eles achavam que era só para os judeus. Mas quando houve o derramamento do Espírito lá em Cornélio, que Cornélio era um gentil, Pedro viu, opa, não é só para nós. 2. Quebra do preconceito sexual. Olha que lindo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o Espírito é derramado sobre os filhos e filhas, não há distinção. Não há separação, não há acepção. Na Igreja de Deus não há espaço para a marginalização das mulheres. Elas também falam em nome do Senhor, conforme os oráculos de Deus, e podem profetizar, como profetizaram as filhas de Filipe. Aleluia! Então, muitas igrejas aí acham que é só os homens que têm direito de fala, que é só os homens que podem todas as coisas na igreja. Só que não, irmãos. As mulheres também têm a sua autoridade. Claro que nós estamos sob a liderança espiritual dos homens, né? Eles são a liderança espiritual sobre nós mulheres. E existe a diferença. Direitos são iguais. Direitos disso, direito daquilo outro. Nós temos direitos iguais perante Deus também. Até perante Deus, né? Tem mulheres aí na Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de todos. A gente pode usar aquilo que o Senhor nos deu para fazer coisas grandiosas. Infelizmente, tem mulheres usando para fazer coisas que não agradam o Senhor. Mas nós temos aqui o nosso direito também de profetizar, o Senhor nos deu autoridade como mães, como mulheres de Deus, como coluna. Nós somos coluna, nós somos direcionadas de uma maneira diferente, e isso me traz muita alegria. Eu amo o que o Senhor faz, Ele é diverso. Quebra de preconceitos etários, né? Aquela história de que, eu sou jovem, eu sou velho. Não tem isso. Deus usa o velho, Deus usa o jovem. Ele não se limita à experiência do velho, nem apenas ao vigor do jovem. Por quê? Porque, eu sou jovem, eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Não. Ele torna o jovem mais sábio que o velho, se deixar. E o velho mais forte que o jovem também. Ok? Então, os velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Onde Deus derrama seu espírito, os velhos recebem novo alento. Caleb era idoso, não era? Ele foi com toda a sua força e vigor, e ele buscou ali e rompeu com os desafios que foi colocado nas suas mãos para fazer. Então, deixam de viver apenas de lembranças e começam a ter sonhos na alma para olharem para frente, buscando novos desafios. Nós precisamos buscar novos desafios. Não é porque eu sou jovem que eu posso tudo, e não é porque eu sou idoso, velho, que eu não posso mais nada. Já tô idoso. Não, isso é conversa para boi dormir. Quebra de preconceito social. Só um adendo aqui, tá, irmãos? Eu sei que existem as dificuldades, sim, as limitações, sim, mas o poder do Senhor é muito maior do que qualquer limitação. Se você que é idoso e ainda está aqui neste mundo, é porque o Senhor ainda quer usar a sua vida. Basta você se humilhar, que você vai voltar-se para Deus e você vai ser aí
visto, né, de maneira especial pelo Senhor e pela sua forma como você está se voltando para o Senhor. E assim Deus pode usar a sua vida para transformar outras vidas, que é o propósito principal. E a quebra de preconceito social. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O Espírito de Deus não é elitista. Ele vem sobre o rico e o pobre, sobre o doutor mais ilustrado e o analfabeto. Quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, elas podem ser rudes como os pecadores da Galileia, mas na força do Senhor revolucionam o mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mesmo que tenhamos limitações na cultura e formação intelectual, o Espírito Santo pode usar-nos ilimitadamente. A obra de Deus não avança com base na nossa sabedoria e força, mas no poder do seu Espírito. Louvado seja Deus. Zacarias 4, verso 6. Então, irmãos, o Senhor usa sim pessoas fracas, pessoas limitadas. O Senhor usa sim aqueles que a sociedade não dá nem um pingo de valor. O Senhor usa sim. Basta nós nos humilharmos, nos colocarmos diante da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Vamos orar. Deus querido, Pai de amor, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje. Nós sabemos, ó Deus, que podemos sim agir da maneira que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor desejar, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nós não somos nada, nós precisamos do Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, achamos que temos que resolver as coisas com a força do nosso braço. Mas não é verdade, ó Deus. Nós precisamos do Senhor para todas as situações da nossa casa, para todas as situações, ó Deus, que estamos enfrentando neste momento. Porque sem o Senhor nós não conseguimos nada. Nós precisamos, ó Deus, nos humilhar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos, ó Deus, pessoas que queira fazer a tua vontade, que queira, Deus, renunciar cada vez mais, ó Deus, tudo aquilo que é colocado diante de nós para fazermos, que nós possamos olhar para o Senhor e buscar, ó Deus, ouvir a tua voz e obedecer. Por amor, ó Deus, e não porque é obrigatório, mas por amor ao Senhor, por amor a Jesus. Viver, ó Deus, em comunhão com o Senhor Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, e olha para o nosso coração, vê se há algo que não está agradando, Senhor. Nos ajuda a nos arrepender, a nos prostrar, a nos colocar, ó Deus, no nosso lugar como filhos do Senhor, que somos dependentes do Senhor. Necessitamos do Senhor. Necessitamos, ó Deus, para mudar a nossa história. Nós queremos, ó Deus, viver algo novo. E o Senhor tem novidade de vida todos os dias. Nos ajuda a seguir com esse propósito, ó Deus, e nos molda segundo os teus padrões, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.